Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um importante teorema, o teorema de Green. Green é um matemático inglês, no começo do século XIX, fez a relação entre o integral de linha com a integral dupla. Vamos lá. Tem um vídeo meu anterior que calcula a área usando a integral de linha fechada. Então existe uma relação entre integral de linha e integral dupla. E o Green conseguiu essa generalização. Essa linha fechada aqui na região R, aqui tem um elemento dx, né? Elemento infinitesimal dx que vai varrer entre A e B. Ponto mínimo A, ponto máximo é B. Tem o mesmo em y, né? dy, varia entre C e D. Aqui tem a função y2 de x, y1 de x. Aqui tem uma função, existe uma função p de x, y aqui, ó, dessa curva. E q de x, y dessa curva. Então vamos lá. Vamos calcular entre A e B dx. Quer dizer, a integral dupla de del p, dy, dx. Vamos calcular essa integral. E relacionar com a integral de linha. Igual a integral de A a B dx. Integral de y1, y2. y2, y1. Del p, del y, dy. Que cancela, ó, fica del p, integral del p é p. Então vai ficar integral de AB dx, p de x, y2 menos y1. Integral de AB dx, p de x, y2 menos y1. Teorema fundamental do cálculo, né? y2 menos y1. Em dx. E aí é igual a integral de AB, px, y2, porque y é função de x, dx menos integral de AB, px, y1 dx, y em função de x. Invertendo aqui o sinal dessa integral, vai ficar igual a essa aqui, ó, menos com menos. Então vai aqui ficar BA, né, o sentido B para A, p de x, y2 dx, menos AB, px, y1 dx. Isso aqui é a integral de linha. Integral de linha em C. Começa em B, termina em A, começa em A e termina em B. Integral de linha de C, p de x, y dx, é menos a integral dupla. É, o menos aqui, né? Ficou menos aqui, ó. Integral dupla del p, del x, ó. Menos. Analogamente em Q. Só que é dy agora. Vamos usar aqui dy. Vai varrendo de C a D. Usando aqui. Então vamos lá. Em Q, del Q, del x, dx, dy. Del Q, dx. Então agora é em dy. CD, olha lá. CD, dy. x1, x2, del Q, dx, dx. Cancela aqui, del Q. Vai ficar Q. Integral de CD, dy, Q, de x. X é x2, x em função de y. X, x1. Vai ficar x2, x1. Q. CD e CD. Vamos inverter essa integral aí. dy, dy. Q, x2, y, dy. dc, Q, x1, y, d1. Isso aqui é dy, Q de x, y. CD. Positivo. Integral dupla del Q, dx, dx, dy. P em dx. Somando as duas integrais, ó. Integral de p dx mais q de y igual a integral de q menos s. Tá vendo aqui? Esse aqui é o teorema de Green, que relaciona a integral de linha, p função de x, y, q função de x, y, integral de dx, y em C, na linha C, é igual da região R. Integral dupla del Q, del x, del p, dy, dx, dy. Ó, o Q aqui é em dx e o p em dy. Essa é a fórmula. Meio nebuloso, mas em matemática e física sim, tem muitas coisas nebulosas. E é mais fácil decorar do que entender, né? Mas ela é lógica. Relaciona a integral de linha com a integral dupla. Vimos que existe uma relação, correspondência. Um caso interessante, se del Q, del x, del p, del y for igual a zero, isso aqui for igual a zero, então essa integral de linha aqui vai ficar igual a zero. Vamos ver lá no gráfico lá o que acontece.
Ó, esse ponto C e o ponto A e o ponto C. Quando junta aqui, ó, fica um ponto só. E com o ponto D e o ponto B, quando junta fica um ponto A. P de X fica igual àquele X, que fica uma integral de linha fechada. Começa em A em B, começa em B e termina em C, ó. O D e o C junta, fica um ponto só. E o C e o A junta, fica um ponto só. Fica uma integral de linha fechada. Então, quando acontecer isso de ficar zero aqui, ó, del Q, del X, del P, del Y igual a zero, isso aqui igual a zero, a integral vira uma linha de fechada em C. P de X, Q de Y igual a zero. A integral de linha fechada. A matemática, lá no cálculo integral, fala que existe uma função U quando acontece isso. Porque a diferencial é exata. Existe DU. E DU é, olha lá, DU, DX, DX, DU, DY, é o diferencial de U. Existe uma função U quando acontece isso aqui. Então DU é P dx mais Q dy. Substitui aqui por DU. Vai ficar a integral DU de U x1, que é x1, y1, né? Olha um errinho aqui. x1, y1, x2, y2. A diferença das coordenadas. Em mecânica, essa função U, quando a integral é fechada, a linha é fechada igual a zero, em mecânica chama-se potencial. Energia potencial. Trabalho é variação da energia potencial, que depende das coordenadas final menos inicial. É essa função aqui, U. Em mecânica acontece. E quando o sistema é conservativo, a integral de linha é fechada igual a zero. E não depende do caminho, quer dizer, só das coordenadas final e inicial. O trabalho não depende do caminho, é só a diferença da energia potencial. Consequência disso aqui, ó. Integral de linha fechada P dx, Q dy igual a zero. Existe uma função U. E o sistema é conservativo, isso aí não depende somente das coordenadas. Conclusão. O teorema de Green no plano transforma a integral de linha numa integral dupla dessa região. Ele é famoso. É mais fácil decorar do que entendê-lo, né? Mas o raciocínio do Green é lógico, né? Existe uma correspondência. Está aqui a correspondência. Nós vamos ver no futuro vídeo o teorema de Stokes. Você vê? O teorema de Green foi feito em X e Y. O teorema de Stokes, eu vou pegar aqui mais um R dz. Tá vendo? PQ é a diferença de QP. Depois vai ter a diferença entre o P e o R. E o Q e o R, são três integrais, né? 1, 2, 3. dx dy, dx dz, dy dz. Esse é o famoso teorema de Stokes no espaço. O teorema de Green no espaço é o teorema de Stokes, que é a generalização do teorema de Green. E vamos ver num vídeo o teorema de Stokes, que é importante. Tem aplicação no eletromagnetismo, na mecânica dos fluidos. Então aqui, esse é o teorema de Green. É nebuloso, é difícil, não é fácil, né? Mas em física e matemática tem muita coisa, nebulosa é difícil. Por exemplo, o princípio de incerteza de Heisenberg. Aí um enunciado é simples, mas as consequências para entendê-lo é difícil, né? Então, o princípio da incerteza fala que você não consegue medir com precisão ao mesmo tempo o momento e a coordenada da partícula. Quando você aumenta a precisão do momento, diminui a precisão da coordenada. Quando você aumenta a precisão da coordenada, diminui a precisão do momento. Isso é maior ou igual à constante de Planck. Tem consequências na física. Então a pessoa acaba decorando. E em física e matemática é assim. Os conceitos são difíceis, né? A pessoa acaba mais decorando a fórmula, né? Fórmula de Green, que essa é a fórmula de Green. E tem aplicações. E é importantíssima. Foi deduzida, né, lá por Green no começo do século XIX. É isso aí, teorema de Green. E posteriormente eu vou falar o teorema de Stokes, que é a extensão do teorema de Green no espaço, que também tem muitas aplicações em física e matemática. Tá bom? Se você gostou de um vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!